Momento de ouvir a palavra de Deus. Vamos para mais uma palavra, se edificar, crescer espiritualmente. E a palavra que eu tenho para você se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 25. Que o tema da mensagem é Aprendendo com o Milagre de Pedro. E assim vem nos dizer a palavra de Deus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Somente até aqui. Aqui vocês já conhecem esse texto, que é onde os discípulos de Jesus vão numa viagem no mar da Galileia, e eles estão num barco. Uma tempestade eles estão no barco, e na madrugada Jesus vai ao encontro deles, e eles se assustam e pensam que é um fantasma. E nesse acontecimento, no milagre na vida de Pedro, nós podemos aprender três coisas. A primeira coisa, é necessário largar o barco. Pedro tinha saído do barco para buscar Jesus. Ele estava em dúvida, e ele pergunta, se é o mestre? Ele pediu para que fosse ter um encontro com Jesus sobre as águas. E ele vai largar o barco, dá a impressão de largar coisas velhas, se desprender de coisas supérfluas. Se ele não tivesse largado aquele barco, se ele não tivesse saído, deixado ele não teria vivido algo com Deus. Jesus chama ele e ele vai. Ele largou aquele barco. Largar coisas velhas para trás são decisões que vão te levar ao crescimento, vão te levar à vitória. Viver algo com Cristo é necessário largar coisas. Em Mateus 4,18, Pedro e André, eles abandonaram seu trabalho para viver algo com Jesus. Jesus chamou eles para uma obra, e eles largaram e foram com Jesus. Um pouco mais para frente você vai ver em Mateus 4,22, Tiago e João, mais dois discípulos de Jesus, que tiveram que deixar seu pai. Jesus chamou eles e eles largaram o seu pai para trás para fazer a obra de Deus. Esses, em 1 Reis também, capítulo 19, verso 20, Eliseu tinha abandonado os bois, ele estava trabalhando, e foi com Eliseu, um profeta. Eliseu tinha largado tudo para ir com Elias. Olha que forte isso. Você precisa largar coisas para você poder crescer. Esses foram exemplos de pessoas que largaram coisas para viver algo com Deus. Experiências com Deus são maravilhosas. Nenhum deles se arrependeram de seguir Jesus Cristo. Nenhum deles perdeu alguma coisa por deixar coisas para trás. Não, ao contrário. Eles largaram aquilo, mas eles viram coisas grandiosas. Os discípulos de Jesus viram milagres, viram curas, viram um morto levantar, viram água se transformar em vinho, pães sendo multiplicados e alimentando uma multidão. Se você quer viver algo com Deus, não se prenda a coisas pequenas, não se prenda a bens materiais. Se você tem que fazer a obra, vá, siga em frente. Porque se você der prioridade a outras coisas e tirar a prioridade de Deus, não vai acontecer nada. Você precisa largar o barco se quiser viver algo com Jesus. Se você quiser viver experiências com Cristo, você tem que abandonar o barco. Pedro tinha abandonado aquele barco e um milagre aconteceu. Jesus, ele tinha afundado e Jesus segurou pela mão. Foi um milagre aquilo. A segunda coisa que podemos aprender nesse texto, nós devemos ter os olhos fitos em Jesus. Pedro, ele estava olhando para Jesus, mas ele focou nos ventos, ele teve medo e ele começou a afundar. Se você quer ter milagre em tua vida, você precisa ter os olhos fitos em Jesus. Você não pode desviar o seu olhar. Eu quero te fazer uma pergunta. Responda você mesmo. Você está olhando para Jesus? Tem ventos em sua vida que você tem que deixar eles de lado. Você tem que focar em Jesus Cristo. Por quê? É de Jesus que vai vir a resposta. Jesus tem poder sobre os ventos. Então por que se preocupar com eles? Quando tiramos os olhos de Jesus, a tendência é cair. Hebreus 12:2 está escrito: tendo os olhos fitos em Jesus,
o autor e consumador da nossa fé. Você precisa ter seus olhos fitos em Jesus Cristo. O que é fitos? É manter fixo o olhar, não desviar. Você tem que ter sua atenção total para Deus. Você tem que buscar sempre estar olhando para Jesus. Em Salmo 119:37 está escrito: desvia meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver no caminho que trazestes. Você tem que desviar seus olhos das coisas supérfluas. Essa pessoa que está te perseguindo nessa manhã, você tem que desviar o olhar dela. Você tem que focar em Jesus Cristo. Essa batalha que você está passando na sua casa, você tem que desviar o olhar. Você, jovem, que está nesse quarto se mutilando, você tem que desviar o olhar disso. Você tem que focar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tem cura. Ou seja, das coisas ruins, problemas, adversidades, você tem que tirar sua atenção e tem que dedicar totalmente a Jesus Cristo. Você tem que buscar sempre estar firmado com o seu olhar em Jesus Cristo. Por quê? Porque quando você está com seus olhos voltados para Jesus, Jesus tem reação para você. Jesus se move. O mundo espiritual, ele se move a você quando você está focado em Jesus Cristo. E a terceira coisa que podemos aprender: Jesus salva. Pedro estava naquele barco, ele saiu do barco e foi ter um encontro com Jesus. Ele reparou no vento e ele começou a afundar. E então ele clama por ajuda a Jesus. Nas horas difíceis é necessário clamar. Quantas pessoas na hora do desespero não clamam por Jesus? Quantas pessoas não estão passando por uma luta e decidem clamar a Jesus? Mas Jesus tem resposta. E o que é que Jesus faz quando Pedro clama? Jesus segura ele pela mão. Eu posso te dar vários exemplos que Jesus salva, porque ele salvou Pedro. Pedro poderia se afogar, mas Jesus o tinha segurado pela mão. Temos a mulher do fluxo de sangue. Ela estava enferma e Jesus salvou ela daquela enfermidade. Temos o próprio Pedro. Temos também Lázaro, que Jesus tinha salvado ele da morte. Jesus salvou também o servo do centurião. E é claro que eu não posso deixar de fora o maior exemplo. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar você. Naquela cruz ele levou todas as enfermidades. Ele levou todas as dores. Para quê? Para que você hoje pudesse ser salvo. Para que hoje você pudesse estar vivo. Para que hoje você pudesse buscar a presença de Deus. Então, você tem que entender. Guarda essa palavra em nome de Jesus. Não deixe que o inimigo roube. Jesus pode te salvar. Primeira coisa que você tem que fazer: você tem que largar o barco. A segunda, você tem que ficar com os olhos fixos em Jesus Cristo. E terceiro, você tem que acreditar que Jesus, ele salva. Você que está com esse seu filho nas drogas, creia que Jesus vai salvar ele. Você que está no álcool, você que está na droga, creia que Jesus pode te salvar. Jesus Cristo é maior que esse problema. Jesus Cristo tem a solução. A solução não é tirar a vida. A solução não é buscar em amizades erradas. A solução não é buscar no álcool, na droga. Não. Jesus Cristo salva. Eu quero que você receba essa palavra nessa manhã. Que você largando o barco, mantendo os olhos fixos em Jesus Cristo e acreditando que Jesus salva, eu garanto para você que o inimigo não vai te derrotar. O inimigo não vai prevalecer sobre a sua vida. As adversidades não vão te vencer. E você vai conseguir crescer. Você vai conseguir ser vitorioso sobre todas essas coisas. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. E vamos adorar o nome do Senhor nessa manhã.